O Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência. A Polícia Federal cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão contra uma ex-assessora do deputado Arthur Lira. Ela é acusada de participar de um esquema de desvio de emendas parlamentares. De Brasília, repórter Igor Damasceno. Mariângela Fialec trabalha na Câmara dos Deputados num cargo de natureza especial e recebe cerca de R$24 mil por mês, além de gratificações. De acordo com as investigações da Polícia Federal, ela está envolvida no esquema de desvio de emendas parlamentares, oriundas do orçamento secreto. A Procuradoria-Geral da República, que é favorável às investigações, disse que Mariângela Fialec desponta exercer o controle de indicações desviadas de emendas decorrentes do orçamento secreto, em benefício de uma provável organização criminosa voltada à prática de desvios funcionais e crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional. Ou seja, era ela quem autorizava o desvio das emendas. Mariângela trabalha na liderança do Partido Progressista e já foi assessora do deputado federal Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Ele não é alvo da operação. Nesta sexta, o ministro Flávio Dino, relator do caso, autorizou o cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão. Um deles neste corredor do anexo 2 da Câmara, ligado à presidência da Casa Baixa. Documentos e um celular da ex-assessora foram apreendidos pela Polícia Federal. As investigações começaram por meio de depoimentos prestados por 6 parlamentares, entre eles o deputado federal Glauber Braga e o senador Cleitinho Azevedo. Eles viram indícios de irregularidades no repasse de emendas parlamentares que serviriam para obras públicas e projetos sociais em estados e avisaram as autoridades. No despacho do ministro Flávio Dino, os depoimentos revelam que Mariângela Fialec atuava diretamente na operacionalização do encaminhamento de emendas e que efetuava as indicações em nome de Arthur Lira. Constatou-se ainda que, mesmo após a alteração da presidência da Câmara, ela permaneceu no exercício da função. Bom, deixa eu chamar os nossos comentaristas, começando pela Dora Kramer. Qual que é o potencial explosivo político disso, hein, Dora? Olha, é difícil a gente dimensionar, exatamente, mas dá para imaginar, né? Porque ela está ali trabalhando no PP. Ainda que o ex-presidente, que o deputado Arthur Lira não se complique diretamente, o que aconteceu, essa investigação, ela evidencia ainda a existência de um esquema de uso de dinheiro do orçamento sem controle nem transparência. E esse esquema esteve no auge durante a presidência do Arthur Lira, a coisa também conhecida como orçamento secreto. E está lá ela trabalhando do PP. Imagino que uma assessora não poderia ter esse salvo-conduto, essa liberdade para agir motu próprio, para manejar um volume desse de dinheiro, 4 bilhões. E o fato de a denúncia ter partido de deputados e senadores, eu acho que agrava, porque eles sabem como funcionam as coisas dentro da Câmara, né? Então não são acusações aleatórias. E a gente vê que quando o ministro Flávio Dino também, ele leva com muito rigor essa ofensiva dele contra esse uso abusivo, desviante de medidas, é porque ele também, que foi deputado, foi senador, ele sabe como funcionam as coisas dentro da Câmara. Então, quando você me pergunta, Tiago, do potencial explosivo, como potencial, eu acho que é enorme. A gente não sabe ainda para que lado isso vai, mas não vai para lado bom para os parlamentares, ainda mais se a gente lembrar que tem cerca de 80 casos de desvios de emenda na mão de 7 diferentes ministros, não é só o ministro Flávio Dino. E 3 desses casos vão a julgamento, já tem julgamento marcado para março, assim que o Congresso voltar do recesso, no primeiro mês depois da volta do recesso. Então, é claro que a gente vai juntando uma coisa
com a outra, e vamos ver que teremos aí, pelo menos é que eu imagino, a formação de um grande escândalo. Eu ia falar um belo escândalo, mas é feíssimo, não tem nada de bonito. Vilela, o potencial jurídico disso, se mais ramificações devem surgir, porque fala em uma ex-assessora, mas os valores são muito altos, né? Ela não estaria envolvida sozinha. Exatamente, Thiago, esse é o ponto. Não dá para se imaginar que uma assessora, por si própria, faria todas essas movimentações de recursos dentro do parlamento, com recursos do orçamento de uma forma geral, e não teria ali, não faria parte de algum grupo com poder capaz de dar subsídio para que ela fizesse esse tipo de movimentação. E nesse sentido é natural que a posição do ex-presidente Arthur Lira seja nesse momento a mais sensível, seja pelo fato dela ter sido assessora dele no momento em que ele era presidente da Câmara, seja inclusive pelo fato de que os relatos colocam o estado de Alagoas, estado de origem do ex-presidente, como sendo beneficiado, um grande beneficiado dessas articulações em relação a essas emendas. O fato é que o país precisa, de uma vez por todas, racionalizar e ter uma clareza maior com relação a essa questão das emendas parlamentares, das emendas de bancada, das emendas de uma forma geral. Porque, infelizmente, se trata de um expediente que subverte o papel do legislativo e, no caso brasileiro, então, a jabuticaba é ainda maior. Isso se dá de uma forma onde, muitas vezes, não se tem o controle de quem está indicando, para onde está indo e de que forma está sendo direcionado esse recurso.